Bom dia, povo de Deus! Começando aqui nessa nossa quarta-feira com essa live super especial, é a nossa live devocional Cérebro com Fé. O que muita gente pergunta é: Van, por que cérebro com fé? Seja bem-vinda, Sheila. Renatinha, shalom, amiga. Contagem regressiva. Bruna, seja muito bem-vinda também. Tuane, seja bem-vinda. Eliana. Gente, todo mundo me pergunta por que surgiu, né, esse devocional chamado Cérebro com Fé. É porque a ativação da nossa fé precisa ser desencadeada primeiramente. Na verdade, não é primeiramente, mas como consequentemente, após de ser ativado em nosso coração através das nossas emoções, nós devemos levar a fé para o nosso sistema cerebral, a fim de que a gente racionalize de fato, para que a fé não fique só focada na emoção do sentir. Tá entendendo? Então, assim, quando eu desenvolvo uma visualização daquilo que os meus olhos carnais não enxergam, o meu cérebro da minha imaginação, daquilo que eu sinto. Então, a ativação do nosso cérebro mediante a fé é muito importante. Então, por isso que a gente tem esse tempo de devoção aqui denominado Cérebro com Fé. Então, eu quero dar boas-vindas para vocês que estão chegando aí, para vocês que já estão aqui. Cláudia, maravilhosa, seja muito bem-vinda. Saudade de você, amiga. Há tanto tempo, né? A gente só se conecta mesmo no Espírito do Senhor, né, amiga? Mas a gente sente saudade. Um beijo pra você e toda a sua família, tá bom? Vocês já estão sabendo, né, do sorteio que a gente vai passar por ele nas próximas semanas? Nós vamos sortear essa Bíblia maravilhosa aqui, essa Bíblia aqui, com o método devocional da Van. E ontem eu falei pra você sobre esse método devocional, né? Onde você estrutura toda a palavra que você tira aqui na Bíblia, você estrutura aqui no seu método devocional, a fim de que você tenha mais discernimento da palavra e aplicabilidade na sua vida. Então, nós vamos participar desse sorteio. Quem estiver comigo aqui todos os dias, a partir da próxima semana, vai concorrer a esse sorteio. Então, eu vou anotar os nomes, tá? De quem vai estar nas lives de todos os dias para participar do sorteio. Então, o sorteio vai ser específico para quem está nas lives. Então, é por isso que eu já quero que você já convide mais pessoas para saber desse super sorteio que a gente vai fazer, tá bom? Tem muita saudade, você tem me edificado muito, glória a Deus. Amiga, me conta, como é que tá a sua viagem para Israel? Tá de pé? Nós vamos estar em Israel juntas? Gente, eu não sei aqui quem ainda não sabe, mas eu vou colocar aqui para vocês sobre a nossa viagem de Israel, tá? Nós vamos para Israel em 2024, no mês de março, inclusive. E, assim, a proposta da nossa viagem está... Peraí, gente, eu coloquei outra imagem aqui, peraí. A proposta da nossa viagem, ela está simplesmente surreal. E o que é surreal? O que eu vivi em Israel, e Renata tá aqui, né? Ela é fruto disso, esteve lá comigo, foi aonde nos conectamos, né, ô Renatinha? Nos conhecemos lá, olha só, nos conhecemos lá em Israel, inclusive, e assim, a nossa conexão foi totalmente do Senhor. Compartilhamos o quarto, né, amiga? Compartilhamos toda a viagem juntas e foi, assim, algo incrível. E quando eu consegui dar esse passo para essa viagem, qual que foi, assim, o meu pensamento, né? Que todo mundo que crê, todo mundo que crê e confia no Senhor e nas suas promessas, que confia na sua palavra, merece estar em Israel. Merece viver essa experiência que nós vivemos em Israel. Que foi, assim, sinceramente surreal. A nossa experiência. Eu hoje, gente, estou vivendo promessas, eu estou colhendo frutos, na verdade, né? Porque a promessa, ela já existia.
mas hoje eu estou colhendo frutos dessa minha viagem, sabe? Hoje eu estou em um momento da minha vida que foi profetizado naquela terra. Então, assim, eu quero muito ter você comigo. A nossa proposta de Israel é para 2024, necessariamente no mês de março, tá? É um período muito gostoso para ir para Israel. Eu, pelo menos, achei fantástico. Por que eu achei fantástico? Porque simplesmente é o período que lá está mais fresco, para não falar que está... aí, olha aí para vocês verem. Para não falar que a gente fica desesperado com o calor de Israel, o mês de março foi um mês muito bom pra gente, porque tava frio. Então, assim, o clima tava gostoso. Eu amei, né, Renatinha? E nós vamos estar lá de novo, né, amiga? Você vai estar comigo, claro, né? Porque eu não posso Gente, eu não posso fazer viagem internacional mais sem Renata. Inclusive, eu tenho que arrumar uma função pra ela e fazer um salário muito bom pra ela me acompanhar agora nas minhas viagens internacionais. Porque, assim, eu fico doida da cabeça quando eu chego nesses países aí. Eu simplesmente não deixo de comunicar com ninguém, não deixo de falar com ninguém. E, assim, eu me divirto muito. E Renata fez parte disso comigo. Você não vai tomar café, meu amor. Pode ir lá pro seu quarto. Eu tô sentado aqui. Pois então, pode ficar. Quer pegar o café, né? Você já sabe. E aí, eu falei que eu tenho que fazer um salário pra Renata andar comigo. Eu tenho que levar essa mulher comigo, não só pra Israel, porque eu fui pra Dubai e senti maior saudade dela, né? Primeiro, gente, minha filmmaker, Renata, ela ficava o tempo inteiro... Eu nem tinha amizade com Renata. Eu já ficava assim, amiga, você pode tirar uma foto minha aqui? Amiga, você pode fazer um vídeo pra mim? E ela ia fazendo tudo, gente. Vocês não têm noção. Foi uma conexão, assim, do céu. Então, assim, nós temos essa proposta pra Israel, agora em 2024, pra março. E, gente, vamos falar de custo-benefício. O custo-benefício dessa viagem pra Israel não tem igual, a minha. Não tem igual, tá? O valor dela, de fato, está, assim, super, super incrível. Porque o pacote é um pacote cheio. Nós nos hospedamos, né, Renata? Renata tá aqui, é testemunha, ela vai confirmar. A nossa hospedagem foi em hotéis maravilhosos, né, amiga? Hotéis maravilhosos. Os nossos quartos, assim, super confortáveis. Nós ficamos na rede Leonardo, que é uma das redes melhores de hotéis ali da região do Oriente Médio, inclusive falando de Israel. Então, assim, no nosso pacote você tem a viagem, né, o transporte, o aéreo, ida e volta. Já tem o seguro viagem? Oi. Hoje não tem aula. Não, tem não. Amanhã, né? Amanhã. Já temos já temos o seguro viagem incluso. Nós temos a refeição, que é o jantar. Amanhã tem aula, né, Isso, amanhã. Amanhã cedo. Uhum. Bonitona. Isso. Obrigada, tá? Amanhã cedo, né, bonitona? Vocês estão vendo, né, gente? Tô falando, tô sendo elogiado. Senta daqui, ó. Senta ali, ó, por favor. Eu quero ficar aqui. Então fica aí. Então, senta, ou então senta lá comigo. Amanhã tem aula. Né? Agora eu tô numa live, tá bom? Depois a gente conversa. Amanhã tem aula, né? Sim, depois a gente Amanhã? conversa, tá bom? Tá bom. Isso. Amanhã, né? Isso. Só amanhã, Vá? Só. Amanhã, E aí, né? gente, o que acontece? Vai. Vou voltar ao raciocínio. Aí no nosso pacote, vocês têm o aéreo ida e volta, temos o seguro viagem, temos a hospedagem em hotéis 5 estrelas, hotéis maravilhosos, e temos jantar, gente. Temos o jantar. Vocês não têm noção do jantar maravilhoso. Inclusive, no dia que a gente vai chegando em Tel Aviv, nós somos recebidas por um jantar, assim, extraordinário. Eu, necessariamente, falando de mim, o que acontece? Eu me adaptei com algumas comidas árabes, outras eu não me adaptei. Então, por exemplo, alguns lugares que a gente foi almoçar, eu sinceramente não me adaptei muito à comida, tá? Mas nós tivemos outros, inclusive a de Tel Aviv, o jantar de Tel Aviv, que foi o dia que nós fomos chegando em Israel, já estava assim delicioso. E aí, olha só, tô mostrando pra vocês aqui. Ai, meu pai, ô comida boa. Isso. Principalmente, o que acontece? O primeiro dia do jantar, que foi em Tel Aviv, gente, delicioso, certo? Assim, muita opção e tudo. Agora, os almoços, como a gente vai indo para várias cidades, porque nós vamos visitar 9 cidades nesse roteiro, teve algumas comidas que eu não gostava, né? E eu não conseguia comer, de fato. Uma comidinha mais apimentada, mas assim, o povo come muito bem.
E nesse primeiro dia, nós fomos recebidos, eu tô procurando aqui a foto que eu ia mostrar pra vocês, né? Da estrutura do restaurante que a gente tava. Inclusive foi o dia que eu já sentei com Renata, né? E nos conectamos bastante ali naquele primeiro dia, né, Renatinha? Eu não tô encontrando aqui a foto. Mas, enfim, esse pacote, ele inclui essas refeições, café da manhã. E temos também, gente, olha aqui essa cena, uma das que mais me marcaram. Vou mostrar aqui pra vocês. E temos também as taxas para visitar os locais, tá? Nós temos as taxas para... Já tá inclusa as taxas para visitar todos os locais. Inclusive, eu fiz uma confirmação do meu batismo aí no Rio Jordão, que foi uma das experiências extraordinárias que eu vivi nesse lugar. E assim, se você, minha amiga, realmente tem essa intimidade com o Senhor e quer viver coisas mais profundas do Senhor, você precisa passar por essa experiência. Você merece conhecer Israel. Você merece conhecer esse lugar incrível, tão histórico e assim, a terra da promessa, sabe? Nós merecemos. Então, o dia que eu estava, inclusive essa minha caravana foi uma promessa que me foi entregue em Israel, porque eu nunca imaginava estar fazendo uma caravana para Israel. Mas quando eu fui chegando em Jerusalém, eu fui simplesmente... Eu tive uma visão, gente, um negócio louco. Eu tive uma visão, assim, que eu nem imaginava que isso fosse acontecer. Tive uma visão, eu chegando naquele lugar com a caravana. E aí, quando foi ficando nos últimos dias da viagem, o pastor Israel, que já esteve aqui comigo, né? Vocês já participaram aqui com ele em umas lives comigo, nós já fizemos algumas lives juntos. O pastor Israel, simplesmente, ele chegou em mim e falou assim: minha amada, você está preparada? Olha só, a cena da visão que eu tive. Quando eu vi eu chegando em Israel com a caravana. Eu tinha acabado de chegar em Jerusalém. E ali nós fomos tomadas por um poder sobrenatural do Espírito Santo. Foi oração e fogo descendo do céu. Gente, eu vou contar pra vocês o negócio. Foi um negócio louco. Aí eu me lembro que eu sentei nessa muretinha pra fazer a foto. Mas quando eu virei, que eu vi essa cidade assim... Eu falei, meu Deus, eu nesse lugar com a caravana. Só pensei, nem falei nada com ninguém. Fiquei guardada. Quando chegou no último dia da viagem, o pastor Israel chegou em mim e falou comigo: eu te vejo aqui com a sua caravana. Você já tem autoridade para trazer sua caravana para esse lugar. E eu falei, glória a Deus. Levei um susto, né? Aí quando eu cheguei no Brasil, passado algumas semanas, a agência já me ligou, a gente já fechou o contrato. E a nossa caravana vai para Israel em março de 2024. Então, assim... Aquela pergunta, Van, eu tenho um sonho muito grande de ir, mas assim, eu acho tudo muito impossível, principalmente falando do financeiro, né? Gente, quando eu fiz o meu pacote, eu não sabia como é que eu ia pagar. Eu não sabia como é que eu ia pagar, foi tudo pela fé, foi o mover de Deus, tá? Então, o primeiro passo que eu dei foi procurar com quem eu iria. E aí, quando eu encontrei a Renova, eu fiz contato. Porque, na verdade, eu não encontrei a Renova. Eu fiz contato com a Renova através da caravana Fica Crente, que é a caravana da pastora Isa Reis. Uma maravilhosa, abençoada, que esteve com a gente na caravana. E foi assim, foi uma bênção. E eu fui na caravana dela. E aí eu encontrei a Renova Turismo. Então foi assim... Quando eu entrei em contato com a Renova Turismo, a única coisa que eu fiz foi o contrato. O contrato e o compromisso de pagar as parcelas de R$600 na época. E aí eu achei assim, sabe, o caminho já foi aberto. Porque eu poderia pagar em boleto, na época eu não tinha cartão de crédito. Na minha época eu não tinha cartão de crédito. Eu comecei a fazer em boleto, comecei a pagar. E aí eu me lembro que veio a pandemia e aí eu já fiquei assim um pouquinho chateada, né? Mas eu já lembrei, Deus sabe de todas as coisas, porque eu nem terminei de pagar minha viagem. E aí logo eu tive a oportunidade de continuar pagando a viagem ainda, reparcelando. Gente, foi uma luta pra ir pra Israel, não foi fácil. Eu fiz o contrato, eu não tinha cartão de crédito, eu não tinha dinheiro, sinceramente, mas eu tinha um contrato. E o contrato foi o que me alinhou no céu. E aí o Senhor proveu. Inclusive, foi a minha primeira viagem internacional que eu trouxe troco. A segunda eu já trouxe também, viu, gente? Que eu tô ficando tão econômica que vocês não têm noção. A mente da pessoa aqui tá tendo uma transformação financeira que vocês não têm noção. Vamos lá, Cláudia. No meu caso, sim, impossível. Exatamente assim, que me ensina nesse momento. Mas pra Deus não é impossível. Amiga, é isso, né? E aí, quando a gente prioriza, eu lembro que todo o dinheiro que eu recebia, teve um dia que eu paguei, eu fiz um Pix
Eu fiz um Pix de R$200 um dia, meu contrato era de 700, porque eu já tinha aumentado de 600 para 700, né? Porque eu ia pagando à medida que melhorava as coisas. E aí teve uma época que eu não tinha um tostão, mas eu tinha R$200, eu fui e paguei. E aí deu certo, tudo aconteceu. Enfim, o convite tá feito, então vamos pra palavra? Todas prontas? Glória a Deus. Vocês não vão deixar de participar do sorteio, né? Já convidaram quantas pessoas pra estar aqui na live? Quem tá aqui na live que é sua convidada? Me coloca aí, me conta aí. Vocês vão concorrer a esse lindo kit, ó, uma bíblia linda, maravilhosa. Ó, tá lacradinha a Bíblia. E o meu devocional, vocês vão receber um lacradinho também, tá? Aqui é porque eu abri pra mostrar pra vocês o que é que tem aqui dentro. Vocês serem coroadas, né? Depois a gente vai fazer uma live especial pra falar da coroa, viu, gente? Como se ser coroada. E aqui eu sempre deixo em aberto pra mostrar pra vocês como que é. O devocional já está disponível para venda, inclusive quem se interessar, quem quiser ter um método eficaz e eficiente em mãos para fazer seu devocional, me mande um direct que eu envio para você, ok? Ó, Lorena disse que já tá usando o dela. O que você tá achando, Lorena? Coloca aí para nós. Então, vocês podem me chamar no direct, já tem unidades disponíveis para venda, ok? Envio imediato. E essa Bíblia aqui, super indico, é didático, ó, perfeito, tá vendo? E essa Bíblia aqui vai acompanhar quem for sortear, quem for o grande vencedor, juntamente com o método. Então, você vai ter um kit completo pro seu tempo de devoção, ok? Então, fecha os seus olhos, bora? Já tá tudo pronto aí? Tudo pronto? Bíblia, papel e caneta na mão, seu caderninho de oração, como é que tá aí? Já fez sua oração hoje? Já fez seu estudo hoje? Quem não fez, você tá com a oportunidade de fazer agora. Quem já fez, Deus vai simplesmente nos usar para confirmar aquilo que Ele já te falou, aquilo que Ele já colocou sobre a sua vida, aquilo que Ele já ministrou, mas que talvez você falou assim, Senhor, eu entendi tua palavra, mas eu quero mais. Então fique aqui, porque aqui hoje tem resposta do céu para sua vida. Amém? Então feche os seus olhos, respire fundo e comece a falar, meu Deus, tanta coisa, Senhor, graças eu te dou. Louvado seja o teu nome, Deus santo, Deus fiel, justo e verdadeiro. Obrigada pelas tuas promessas. Graças nós te damos por todo o teu cuidado. Perdoe as nossas falhas, papai. Perdoe as nossas ofensas. Perdoa-nos, ó Deus, assim como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido, Pai. Senhor, não permita que venhamos cair na tentação de falar ou de pensar mais sobre nós. Não nos deixe perdidas. Que o Senhor venha nos revelar nessa manhã, através da tua poderosa palavra, aquilo que nós precisamos. Nós contamos contigo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Amém! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Gente, de fato, hoje até coloquei lá no grupo, né, das mães espirituais. Acredito que Lorena já ouviu lá a oração que eu deixei e o verso da palavra que o Senhor ministrou sobre minha vida. E assim, hoje de manhã eu estava aqui, antes de começar a live, eu fui dar uma organizada na cozinha, né, aquela vida de mãe, organizada na cozinha, lavar a louça e tal, mas antes eu fui no mercado hoje bem cedinho, fazer uma compra ali para os meus meninos, né, para nós. E aí eu recebi uma ligação muito importante, sabe? De uma mãe espiritual que eu tenho, que tá sempre em oração pela minha vida. Sempre em oração pela minha vida. E aí nessa ligação eu até me emociono, porque hoje eu já chorei, gente. Hoje eu tô assim, até como diz Gabi, Van, você tá com uma cara de cansada? É porque eu choro demais e às vezes eu não revelo pra ela. Eu choro demais, vocês não têm noção do tanto que eu choro. E aí eu tava aqui arrumando as coisas e eu recebi essa ligação dela. E aí ela falava assim comigo, Van, eu tive um sonho com você e eu nem sabia como que eu fazia pra poder te falar. Eu estava assim, pedindo a Deus, inclusive eu questionei a Deus. Eu falei assim, Senhor, quem sou eu pra falar isso com a Van, sabe? E aí antes dela falar, eu já interrompi ela. Eu falei assim, amiga, deixa eu te contar um sonho. E comecei a contar algo pra ela. Quando eu contei, ela se silenciou do outro lado. E nesse silêncio dela, ela se... eu choro. Não, Gabi, toda vez que encontra comigo, ela fala assim, Van, você tá com a cara de cansada? Você tá batida? Aí eu não falo pra ela, amiga, porque eu chorei hoje o dia inteiro.
Aí eu falo pra ela, não é cansaço do dia a dia mesmo, Gabi. É 3 meninas, amiga, é casa, é um monte de coisa. E você sabe que eu não paro, né? Eu sou acelerada, mas na verdade é porque eu choro muito. Eu choro muito, vocês têm noção. E aí, gente, nessa nossa conversa, né, eu comecei a contar pra ela sobre esse sonho que eu tive. E aí, quando eu contei, quando eu estava contando, ela se silenciou ali. E logo depois ela falou assim, nossa, como Deus é fiel, Van. Porque eu não sabia por onde começar a minha fala com você. Eu não tinha ideia de como que eu ia te falar o que eu tenho pra falar. E eu sinto o pleno cuidado de Deus até com a minha vida, né? Porque Deus, ele te trouxe um sonho que te revelou exatamente o que eu precisava te falar. Então ali, gente, eu já comecei a chorar. E hoje pela manhã, o Senhor mandou essa palavra. E ali eu fui no grupo das mães espirituais, Cláudia. O grupo é das mães espirituais, tá? Você me chama no direct que eu vou te mandar um formulário, porque para acessar o grupo das mães espirituais, a gente precisa passar por um processo seletivo. Eu te mando um formulário, você preenche, a gente vai analisar o seu nível de maturidade espiritual para compor ao nosso grupo dos mães espirituais, tá? A gente mudou esse processo desde ontem, baseado também em uma revelação de uma das mães do grupo. Ela teve uma revelação muito forte, me ligou, entramos em oração e aí nós tomamos essa decisão, tá? Então aí você me manda um direct que eu te mando o formulário, você preenche. E aí, a depender do seu nível de maturidade espiritual, você vai estar lá com a gente, tá bom, amada? É porque é o seguinte, quando começou, foi tudo assim, muito rápido, foi um mover muito rápido. O trabalhar de Deus foi muito forte. E aí, a gente percebeu, né, alguns níveis de maturidade ali. E aí, Deus mandou a gente, né, fazer esse processo. Então, nós estamos em obediência ao Senhor, tá bom? Aí, você me chama no zap e eu te mando, ok? E aí, gente, eu comecei a chorar, né? Porque, assim, Deus cuidou dela de lá, que recebeu uma revelação pra falar comigo. E Deus tava cuidando de mim aqui. Por quê? Antes de receber a ligação dela, logo cedinho, no meu devocional, o Senhor me manda uma palavra. E essa palavra é o que nós vamos falar aqui hoje. E aí, quando eu sentei pra organizar a live, eu falei assim, Senhor, eu não quero falar dessa palavra, porque essa palavra foi pra mim, foi pro grupo das mães espirituais. Essa palavra não vai ser pra live devocional de hoje. E aí eu abri a Bíblia, eu olhei, eu li, e o Espírito Santo falou, não, filha, essa palavra que eu te mandei é pra a live de agora. Porque do mesmo jeito que você estava com medo, que você estava insegura, que você não estava confiando, existem outras mulheres que também aqui estão. Existem homens que aqui também estão, precisando dessa palavra, precisando desse movimento. E que movimento é esse? O Senhor me trouxe o livro de Jeremias, no capítulo 30. E antes disso, quando eu estava fazendo o meu devocional, mesmo sabendo quem era Jeremias, já conhecendo um pouco da história de Jeremias, eu volto a pesquisar, né? Porque quando o Senhor manda a palavra, eu sempre gosto de saber todo o contexto da palavra, para ver se realmente essa palavra tá alinhada comigo, né? Ó, pra vocês verem como é que são os negócios. Porque Deus manda a palavra, a gente lê, a gente fica assim, nossa, tal, aí eu vou olhar pra vida do personagem. E aí, quando eu estava pesquisando um pouquinho sobre a vida de Jeremias, teve algumas coisas que me chamaram a atenção na vida de Jeremias. E a primeira coisa que me chamou a atenção é uma característica muito singular de Jeremias. E que característica é essa? Ele estava entre os profetas e ele recebeu de Deus a ordem para não se casar e nem gerar descendentes. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei assim, meu Deus, mas por que foi assim com Jeremias, né? E aí eu encontrei também uma resposta para isso. Porque Deus, ele cuidou tanto de Jeremias, porque ele passava por um processo de julgamento muito grande naquela nação. Então Deus separou Jeremias, deu essa ordem para Jeremias, e ele separou para o propósito dele. E aí teve outras coisas também que me chamaram muita atenção a respeito de Jeremias. É que ele foi uma pessoa muito real. Aí quando eu trouxe essa informação de Jeremias, eu falei, meu Deus, Deus ele trabalha, gente, muito certo na nossa vida, né? E aí Jeremias, ele foi essa pessoa, uma pessoa muito real, com uma personalidade muito complexa.
eu me vi aqui. Eu me vi aqui. Principalmente quando fala, né, de uma personalidade complexa. Nem todo mundo entende. Nem todo mundo entende. Tem gente que fala que eu sou doida, tem gente que fala que eu não sou normal, tem gente que fala um monte de coisa. Tem gente que fala que eu tô ligada no 220, tem gente que fala... Gente, tem de tudo, vocês não têm noção. Mas a verdade é que a minha personalidade também é complexa, assim como a de Jeremias. Então eu trouxe muita identificação com Jeremias, sabe? Principalmente no processo de separação. A diferença é porque Jeremias, ele foi separado de forma diferente, né? O Senhor separou Jeremias para ele não casar e para ele nem gerar filhos. E eu estou em um processo que eu sinto um movimento de separação de Deus muito forte. E diante das questões, né, que eu venho passando, que eu venho enfrentando, diante das circunstâncias que me acontecem, eu sempre fico com essa questão. O Senhor está me separando para algo maior. Então, é por isso que eu tenho que dar esse passo. E aí eu não dou esse passo. Eu fico lá no impasse, né? Aguardando a palavra. E aí, o que acontece? É que Jeremias, ele permanece com muita fidelidade ao chamado de Deus. Com muita fidelidade. E aí, na hora, quando eu trouxe essas informações de Jeremias, eu fiquei assim, meu Deus. Eu sinto que eu estou sendo fiel contigo. Mas o Senhor, ele conhece, gente, coisas que estão nas profundezas da nossa alma, que às vezes você pensa uma coisa e não é. Às vezes você sente uma coisa e não é, tá faltando algo, né? E aí eu fiquei assim, Senhor, traga-me a revelação daquilo que ainda está desalinhado. Se eu não estou sendo tão fiel contigo, que o Senhor me traga essa revelação. E, gente, foi a ligação dessa minha mãe espiritual, foi a revelação. E aí eu lembrei da palavra. E qual foi a palavra, Van? Capítulo 30, verso 10. Preste atenção. Não temas, não temas. Não tenha medo. Não se preocupe. Não temas, minha serva. Assim foi o Senhor falando com Jeremias. Não temas, servo meu. Não fique espantado. Não se espante. Porque eu vou te livrar. Gente, quando eu li essa palavra, parecia assim que Deus estava do meu lado, sondando o meu coração. Não temas. Não precisa temer, não precisa se espantar, porque eu estou contigo. E logo no verso 11 o Senhor vai dizer assim, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Eu sou o Senhor para te salvar. Quantos medos nós carregamos? Porque nós não confiamos na provisão de Deus e não acreditamos na separação de Deus. Por mais que a gente esteja cheias de retóricas e falas lindas, mas quando o Senhor me trouxe essa palavra, por mais que eu me achava confiante, por mais que eu me achava não temer, o Senhor vira pra mim e fala, não temas, ou seja, eu sei que você tá com medo. Eu sei que você tá preocupada. Eu sei que você tá insegura. Eu sei, eu sondo o seu coração, mas eu quero te dizer é que eu estou contigo, então não teme, minha filha. Nem tenha medo, minha filha. Vai, é eu que estou te separando, é eu que estou te chamando. E eu fico tão constrangida com isso, porque assim, gente, depois que eu li essa palavra, eu ministrei lá no grupo das mães espirituais. Eu recebi uma ligação dessa minha mãe espiritual, falando comigo com tanta autoridade. Ela falou assim, Van, o projeto que Deus tem é tão gigante. O projeto de Deus, ele é tão grande. A promessa de Deus, ela é tão extraordinária. Mas enquanto o seu passo for na insegurança, não vai ser cumprida.
Gente, aí eu abaixei a cabeça e me guardei na humildade. De fato, eu estou temerosa. Vocês entendem a perfeição de Deus? Que mesmo diante da palavra, eu visualizei, é pra mim, mas ainda assim eu não entendi por que isso é pra mim. Não temer, serva minha. Não temer, serva minha. E mesmo olhando para a vida de Jeremias, me identificando com Jeremias, o Senhor insistia. O Senhor insiste por você, minha irmã. O Senhor, Ele insiste por nós. E o meu choro é de constrangimento. Porque mesmo não crendo na provisão, mesmo não aguardando a provisão, o Senhor não só manda palavras, Ele levanta profetas, outros profetas, para falar: não temas. Não temas, minha serva, porque eu estou contigo. Pode ir, pode caminhar. E aí, sabe, depois de tudo isso, eu parei um pouquinho, quando eu tava sentadinha aqui, abri a Bíblia, abri meu caderno, abri meu devocional, eu tava aqui assim, eu falei: meu Deus do céu, olha só, que coisa, né? As pessoas, elas querem chegar diante do Senhor elas querem chegar diante do Senhor de forma tempestiva. Ou seja, eu estou passando por uma tribulação, eu sei aonde eu vou correr. Aí ela corre, vai para os braços do Senhor. E aí ela chega, o Senhor movimenta, traz uma palavra, e ela acha que tá tudo certo. Gente, sabe o que eu entendo? É que a cada dia o Senhor, Ele tem algo novo para nos aperfeiçoar em seu amor e para construir ainda mais a nossa fé. Porque o que eu vi diante de tudo isso que o Senhor fez, esse movimento que o Senhor fez hoje de manhã na minha vida, é que a nossa fé, ela é tão pequenininha que, sinceramente, quando a gente abre a boca para falar: nossa, eu tenho tanta fé em Deus, a gente tem que ter cuidado. Eu entendi que a gente precisa falar mais assim: nossa, mas eu preciso tanto ser aperfeiçoada em Deus. Porque a fé é igual uma goteira. Todos os dias tem que pingar um pouquinho para que ela cresça, para que ela seja construída. Não é da noite pro dia. E assim, existem muitas pessoas, né? Inclusive eu, que já cansei de falar: nossa, eu tenho muita fé em Deus. Ah, mas eu tenho muita fé em Deus. Ah, mas eu tenho tanta fé em Deus. Sinceramente, eu entendi que isso precisa ser mudado na minha vida. Essa fala precisa ser mudada. Eu necessito mais de Deus. Eu tenho fé na graça. Eu tenho fé na graça. E aí, olhando pro devocional de Spurgeon também, que eu fiz hoje uma reflexão, ele traz com muita clareza a Santíssima Trindade. Ele fala em Judas 1, amados em Deus Pai. Em 1 Coríntios 1 e 2, santificados em Cristo Jesus. E 1 Pedro 1 e 2, em santificação do Espírito. Então ele fala da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito. Eu creio. Isso é verdade. É real. Eu creio em toda a história. Nós cremos em toda a história. Mas ainda nos falta muita fé para viver na plena dependência de Deus. Na plena dependência de Deus. É como o Senhor fala: andai sobre as águas. Dê o passo. Andar sobre as águas é você trazer para o seu racional que, se eu pisar, eu vou afundar. Pois a água, como que a água vai me sustentar? Andai sobre as águas. É eu crer que quando eu pisar sobre as águas, o Senhor vai colocar o chão. E isso tem que ser feito todos os dias da nossa vida. Então, por que eu te disse que essa palavra de hoje ia ser uma revelação para a sua vida? Talvez você devocionou hoje, talvez o Senhor já te entregou uma palavra hoje. Talvez o Senhor já ministrou sobre a sua vida hoje.
mas você precisava ainda dessa palavra. Não tema, serva minha. Não tenha medo. Não te espantes. Não fique assustada. Não se assuste. E aí quando eu olhei para esse não te espantes, gente, lá em Dubai, eu recebi uma promessa de uma amiga também. Gente, Deus tem usado tanta gente em cima da minha vida que vocês têm noção. Ele tem cuidado tanto que eu falo, glória a Deus. Quando ele fala não te espantes, e aí eu fiquei refletindo, né, nesse não te espantes. Uma amiga minha, ela me entregou uma promessa lá em Dubai, e ela virou pra mim e falou assim, minha irmã, vai doer. Ela falou, deixa comigo, minha irmã, vai doer. E não é pouco não, vai doer muito, mas é necessário. E aí quando eu refletia, né, depois de todo esse movimento de manhã aqui em casa, né? Essa minha mãe maravilhosa que... Oh, meu Deus do céu, ela diz que levanta 2, 3 horas da manhã pra orar pra minha vida. Gente, vocês têm noção. É Deus mesmo, né? Que levanta esse povo. E aí, ela virou pra mim e falou assim comigo, Van, não se assuste com o que vão dizer. Porque Deus vai te proteger. E aí, quando eu vejo, né, Deus separando Jeremias de tal forma, é porque ele queria proteger Jeremias do julgamento da nação. Vocês estão entendendo? Deus queria proteger Jeremias do julgamento da nação. Então, Deus cuida de tudo. Aí, quando eu olhei para essa palavra, falei, não te espantes, é isso. Não se espanta com o que vai acontecer. Não se espanta, não fique apavorada com o que vai acontecer. Por quê? Porque eu vou te livrar, eu vou cuidar, eu vou guardar. E porque eu estou contigo, porque eu sou contigo, então fica tranquila, fica sossegada. Não haverá ninguém que vai te atemorizar. Não haverá ninguém que vai trazer pavor sobre o seu coração, que vai trazer pavor sobre a sua vida. Então, minha amiga, é o seguinte, eu não sei qual é o passo que você tem que dar. Eu não sei de fato o que você tem que fazer, porque, sinceramente, essa palavra, ela veio profundamente ao meu coração. Mas quando eu disse pro Senhor, eu não vou compartilhar assim essa palavra, porque essa palavra é pra mim. O Senhor falou, não, vai compartilhar sim. Porque tem um povo aguardando pela minha resposta. Então eu não sei você, o que veio buscar aqui. Mas eu quero te dizer que o que o Senhor falou comigo é porque Ele conhece o movimento da minha alma, Ele conhece o movimento do meu coração. Ele sabe qual tem sido a minha busca, Ele sabe qual tem sido o meu anseio. Assim Ele sabe também da tua alma, assim Ele também sabe do teu coração. Ele sabe qual é a tua busca. E Ele está dizendo, não tenha medo, não te apavore, fica tranquila, não te espantes, porque eu vou te livrar. Eu vou te livrar. E não vai haver ninguém que vai te atemorizar. Sabe por quê? Porque eu sou contigo, eu vim para te salvar. Para mais nada. Eu vim para te salvar. É incrível, porque aqui o Senhor não está dizendo, olha, eu vim para te curar. Eu vim para te tirar dessa prova. Não, eu vim para te salvar. É muito claro isso. E aí, tem uma coisa muito linda também, que eu vou voltar na live de ontem, do que nós falamos do livro de ontem, né? Hoje, nenhuma palavra falou comigo sobre isso, mas eu me lembro bem da palavra de ontem, porque é um complemento para o que a gente precisa entender hoje. Porque talvez a resposta que você aguarda, o livramento que você espera, pode ser que ele não vai acontecer. Porque quando você anda com uma vida em desordem, ou seja, quando você caminha na obediência, as coisas não vão acontecer do jeito que você quer. O Senhor, Ele vai te dar livramento, Ele vai estar contigo. Mas sabe de que forma que Ele vai atuar aí? Trazendo a verdade. Trazendo a verdade. E aqui eu complemento. Não fique espantada. Não fique espantada. Assim como está dizendo o Senhor, não sei o que eu estou complementando, é a palavra. Não fique espantada. Não fique apavorada. Porque o Senhor, Ele é o Deus da justiça e Ele age diante da verdade. Então, quando o Senhor fala, eu estou contigo, independente da situação. Eu estou contigo. Você só precisa confiar.
confiar. E aqui tem no verso 12 uma coisa bem linda que fala assim, olha, teu mal é incurável e tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa. Para a tua ferida não tens remédio nem emplasto. Gente, eu vejo aqui realmente um passo de fé, sabe? Eu vejo aqui um passo de fé. E a importância que é a salvação na nossa vida. O Senhor, Ele não está preocupado em curar nenhuma área da sua vida. Sinceramente, Ele está preocupado só em te salvar. Porque eu não sei se você sabe, mas quando o Senhor salva, a cura vem como bônus. A provisão chega como bônus. Quando o Senhor salva, a casa é edificada sobre a rocha. Todas as coisas que você tem pedido vêm como bônus. É tudo consequência de um passo de salvação. Então, a preocupação do Senhor é salvar a nossa vida. É nos tirar de uma vida suja, sem integridade. Porque uma vida íntegra, de fato, ela só é íntegra na essência se ela vive baseada na palavra de Deus e não baseada nas coisas do mundo. É plenamente baseada na palavra de Deus. E não adianta a gente querer converter essa verdade diante dos nossos pensamentos. Porque nós somos meras pessoas inteligentes a fim de construir nossas próprias filosofias. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso. Nós precisamos ter um cuidado muito grande com isso. Ontem eu falava com vocês, né, sobre a verdade que não tem como a gente debater, que é a palavra. A verdade, ela não é debatida, a verdade, ela é pregada. Agora, filosofias, ela é debatida. Filosofias, o que dá certo pra você, funciona pra você, não funciona pra mim não faz sentido. Mas a verdade de Deus, ela precisa fazer sentido na nossa vida. É necessário ser feito verdadeiro sentido na nossa vida. Então, minha amiga, vamos tomar um posicionamento juntas a partir de hoje? Vamos dar esse passo de fé? Não vamos temer, porque o Senhor já nos prometeu cuidar, o Senhor nos prometeu guardar, o Senhor nos prometeu tudo o que nós precisamos. Mas como diz a minha amiga, pode doer muito. E vai doer. Por quê? Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade, a nossa carne, ela chora. A nossa carne, ela clama. A nossa carne, ela grita em pleno desespero. Porque ela não quer largar dos prazeres que a sustenta. Então deixa doer, deixa machucar, não tem problema. Chora se preciso for. Grita, rasga-se. Mas não esqueça que o Senhor está contigo. Mesmo na dor, Jó adorou. Mesmo perdendo tudo, Jó adorou. Assim como Jeremias questionou, porque Jeremias questionou a Deus, Jó também questionou a Deus. E você pode questionar a Deus. Não é fácil. Não é fácil, Cláudia. Mas sabe o que eu entendo? Quando o Senhor fala, não temas e não te apavores, Ele tá me dizendo assim, pode não ser fácil, sabe? Mas é possível. Você só precisa crer. E é sobre esse crer, né, que eu falei. E aí, olha que lindo. Quando a gente vai ver toda a história do livro de Jeremias, que é um livro maravilhoso, que eu inclusive vou começar a estudar muito sobre ele agora, a gente vai ver lá, Jeremias, ele pede esclarecimento a Deus de tudo que acontece naquele lugar. Jeremias, ele pede esclarecimento a Deus. Ó, pra você ver que desaforo, né? Mas Deus é lindo, porque Deus vai dar esclarecimento pra ele. E é incrível que ele pede esclarecimento, Deus manda a resposta. Deus manda a resposta. Então, talvez vocês estavam aqui assim, né? Senhor, eu quero esclarecimento dessa palavra que eu li hoje que eu não entendi. Senhor, eu quero esclarecimento disso que o Senhor falou comigo hoje que eu ainda não entendi. Aí o Senhor vem e diz assim, sim, vou te mandar a resposta. Aí o que o Senhor manda a resposta hoje pra você? Não temos. Não te espantes,
Não vai haver ninguém que vai te atemorizar. Acalma teu coração, porque eu estou contigo. Ó, coisa linda, né? Deus é lindo, é isso que ele faz. Era só isso que eu tinha pra falar com vocês hoje, gente. Hoje não tem muita coisa, não. Deus mandou falar só o essencial e o necessário, né? Só isso aí. Então, se você chegou pedindo a Deus esclarecimento, a resposta dele veio sobre a sua vida. Então, agora, que você consiga fazer a vontade de Deus e não mais a sua vontade. Que você consiga viver agora debaixo da ordem e da plena obediência de Deus. E não debaixo da sua vontade. Que você consiga, a partir de hoje, dar esse passo debaixo da vontade de Deus. E aí eu quero te dizer outra coisa. Existem lugares, águas que o Senhor vai mandar você pisar e que a nação vai te crucificar. A nação, as pessoas, né? Elas vão te julgar, elas vão falar, vai fazer um monte de coisa. Porque, sinceramente, a palavra de Deus é contrária ao que a humanidade vem carregando. As culturas, os dogmas. Então, enquanto você decide fazer a vontade de Deus, você precisa tratar muito desses julgamentos que vão surgir. E é por isso que, quando eu falo sobre romper com os bloqueios emocionais, é exatamente sobre isso. E olha, gente, como que isso é forte. Pensa numa pessoa que não preocupa com o que o povo fala, é eu. Preocupo não. Não preocupe mesmo com o que o povo pensa, com o que o povo fala. Não preocupe com o julgamento. Eu até costumo dizer, dessa ferida eu já sou curada. Então, quando eu falo, venha romper os bloqueios emocionais, quando eu falo de rejeição, abandono, a injustiça, quando eu falo dessas feridas emocionais, é exatamente porque eu falo pra todo mundo, eu sou muito curada da rejeição. Tá entendendo? Então, quando o Senhor fala não temas, é porque, de fato, às vezes colocar o pé sobre as águas, racionalmente, eu entendo o quê? Senhor, como é que vai ser isso? Eu vou colocar o pé sobre as águas, como é que o Senhor vai dar o chão, meu Deus do céu? Meu Deus do céu. Não, pai, peraí, eu não vou não. Vai que eu afundo. É nesse nível, sabe? É nesse nível. Só que quando eu olho para Jeremias, que o Senhor protegia ele dos ataques da nação. O Senhor protegia ele dos julgamentos iminentes da sua nação. Então, eu percebo que essa ferida já não existia em Jeremias, porque Deus ele já entrava com a proteção, com o cuidado, para que ele não deixasse de dar o próximo passo preocupado com os julgamentos. Vocês estão entendendo? E aí o que eu percebo muito hoje é que pessoas tementes, pessoas que clamam, pessoas que têm palavra, pessoas que conhecem a palavra, mas que sinceramente ainda carregam essas feridas. Medo do que vão pensar, medo do que vão dizer, insegurança pelo que vão achar de mim, insegurança pelo que vão pensar de mim, é isso, é aquilo, é aquele tanto de coisinha, sabe? E aí elas não avançam. Por quê? Não é só esse ponto que eu falei sobre mim da questão da racionalidade. Porque quando o Senhor me trouxe essa palavra, imediatamente não, mas depois da ligação que eu fui lembrando uma coisa com a outra, eu consegui perceber. Quando o Senhor fala comigo, não tenhas medo, não temas. Por quê? Porque quando fala comigo, coloca o pé sobre as águas. Racionalmente eu já olho e falo, mas não tem como as águas me sustentar. Não tem, meu Deus, como que vai ser? Ah, Senhor, será? Então, é tipo assim, sabe? Agora, eu não vou tomar essa atitude, ou eu não vou dar esse passo, por quê? O que as pessoas vão pensar de mim? Gente, a gente precisa acabar com essas feridinhas. Que talvez você juntando essa ferida com essa racionalidade, né? Aí o bloqueio fica muito maior. O bloqueio fica gigante. Então a gente precisa ser disruptiva. A gente precisa quebrar esses bloqueios. Pra gente passar pro próximo lado. Pra gente passar pro próximo nível. Então que o Senhor, Ele venha te sustentar no dia de agora. Que o Senhor venha te sustentar no dia de hoje. Não é sobre o ontem. Ontem você estava com medo. Mas hoje o Senhor te traz segurança. Hoje o Senhor, Ele arranca todo o medo. Por quê? Porque quando o amor entra, sai fora todo o medo. E que amor é esse? É o amor que cuida, que disciplina, o amor que foi para a cruz, o amor que sofreu por você, e o amor que te disciplina, o amor que te sustenta, o amor que te fez levantar hoje, para você viver o novo de Deus.
Então, que hoje você saia daqui dando esse passo de fé, dando esse passo de amor, esse passo de ousadia, esse passo de coragem. Porque o Senhor, Ele está contigo. O Senhor, Ele é contigo. Hoje e para sempre. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Agora me conta aqui, gente. Quem estava esperando uma palavra dessa aí? Quem estava esperando uma palavra dessa? Coloca para mim nos comentários aí. Quem aguardava uma palavra dessa? Amém. Quem estava esperando isso aí? Quem estava esperando um movimento de Deus? Quem estava esperando um movimento de Deus? Quem estava com um plano aí no coração e estava assim sem saber se ia, se não ia? Olha lá, Deus já deu sinal aqui. Palavra poderosa. Quem é que tá por trás da Kairos Eventos Mock? Ah, gente, Kairos Eventos Mock. Vamos marcar um evento aí na Kairos, ó. Parceira, tá sempre aqui comigo, viu? Vou dar créditos pra você, viu, amiga? Pro meu primeiro evento presencial em Montes Claros, assim, pra umas 200 pessoas. Olha só, Lorena diz que eu. Olha que bênção. Daqui a pouco eu te chamo. Glória a Deus. Testemunharemos diariamente as boas novas. Que coisa tremenda, gente. Olha, tá vendo? E de Núbia, seja bem-vinda, tá, Núbia? Que Deus abençoe você. Olha só como é que Deus é lindo, né? Gente, eu falo o seguinte, foi o que eu tava conversando com minha amiga hoje, né? Minha amiga não, minha mãe, né? Não é nem amiga, mas não, é minha mãe. Foi o que eu tava conversando com a minha mãe espiritual hoje. Deus, ele é muito perfeito. Deus, ele é muito perfeito. Ou mais, olha, diz que cabe mais de 200 mulheres lá no Kairos Eventos. Meu Deus, pois eu tô com uma proposta aí, viu, amigo? Vamos fazer uma parceria. Eu tô com uma proposta gigante de um evento presencial. Inclusive, a gente tem uma convidada muito especial, que vai ser um movimento de cura mesmo, sabe? Vai ser um movimento muito pesado. Vai ser bem pesado mesmo, vai ser fogo. Vai ser sangue e fogo derramando do céu. Depois a gente vai conversar. O que eu ia falar com vocês? Eu conversando hoje, né, com a minha mãe espiritual. Gente do céu, eu falo assim, Deus é tão perfeito que a gente precisa pensar muito antes de falar qualquer coisa com Deus também, sabia? Antes de pedir qualquer coisa pro Senhor, a gente precisa pensar. E às vezes, até cuidar do que pensar, porque o Senhor, ele sonda os nossos pensamentos. E Deus, quando ele entra no movimento que ele foi chamado, meu Deus, ele não deixa a gente na dúvida de nada. Ele entra com tudo e faz um arraso. É bem isso que ele faz. Ele resolve tudo, ele não deixa nada pra depois. Ele complementa a palavra dele, porque assim, ó, eu vou falar com vocês um negócio. Eu sou muito da palavra, sabe? Meu Deus, ela estava com esse projeto em mente. Glória a Deus, vamos começar esse projeto, viu? Inclusive, ontem eu tava conversando com a pastora que é minha convidada de honra pra estar aqui. A gente vai conversar sobre isso, tá? Mas olha só, eu sou muito assim da palavra. Eu amo muito a palavra de Deus. E respeito muito a palavra de Deus. Eu tenho muito amor. Mas mesmo com todo esse amor, com todo esse respeito, existem palavras que a gente ainda pega e que a gente não consegue, de fato, viver essa palavra, né? Igual quando a gente fala da fé, foi o que eu falei pra vocês no início da fé. É muita gente que abre a boca pra falar: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Tem fé, mas e aí? Na prática, como que é isso? Você tá dando o passo de fé? Porque ter a fé é apenas acessar ao conhecimento sobre a fé, né? Mas viver segundo a fé é desse passo que o Senhor nos falou agora. Não temer, pisar de fato sobre as águas, que ele vai providenciar o chão. Ele vai providenciar tudo. Aí confronta a gente, né? Então assim, mesmo lendo na palavra, vocês percebem que o Senhor ainda vem com os profetas que ele levanta e confirma as coisas que a gente busca? Porque ele já sabe que você não tá nem confiando na palavra que ele tá te dando, mas ele tem que levantar um profeta pra vir pra falar. Deus é lindo, né, gente? É maravilhoso. Amém? Dá nem vontade de sair daqui, não. Ficar aqui só falando da palavra, orando, clamando.
né? Mas hoje, quarta-feira, dia 12... hoje nós vamos começar uma maratona. E eu quero muito que vocês estejam comigo nessa maratona, tá? Essa maratona vai acontecer hoje. Hoje, às 22 horas, até o dia 16/7. Ontem, eu cheguei em casa, sentei ali no computador para fazer um serviço muito rápido. E aí o Senhor imediatamente promoveu isso no meu coração. A gente traz, né, essas lives devocionais aí pela manhã, tá sendo muita bênção mesmo. Eu falo assim, eu não sei, eu sei, minha filha, você tá sendo abençoada, mas eu saio aqui dessas lives que vocês não têm noção, sabe? E aí, ontem, quando eu sentei no computador fazer um serviço, né, o Senhor colocou isso no meu coração. Que precisa tratar muitas almas que estão aí bloqueadas de acessar, né, ao seu nível máximo de filha. E aí, naquele momento, o Senhor falou assim comigo, ó, sabe aquele movimento? Pois é, aquele movimento lá, você vai continuar ele agora. E aí, nós vamos começar essa série de lives, nós vamos falar sobre os tipos de bloqueios, nós vamos falar do mapear, que é um mapeamento que a gente tem da alta performance. Eu vou falar em cada live todo o descritivo do mapear. Eu vou falar em cada live tudo aquilo que você precisa ter de informação para poder se identificar, para trazer o quê? A plena consciência do que precisa ser tratado e cuidado. E assim, o Senhor achou necessário a gente complementar o nosso movimento de devoção, complementar com esse conhecimento que eu carrego, um conhecimento aplicável através de ferramentas, que inclusive o mapear é uma ferramenta muito poderosa. O mapear é uma ferramenta que expande seu nível de consciência. Quem assistiu o dia que eu fiz a masterclass do mapear, ficou assim, chocada com as coisas e com as verdades, né? Eu não sei quem de vocês aqui participou do mapear que eu fiz por último agora, que foi uma masterclass, que foi assim, violenta, gente. O nível de consciência que o mapear traz, né? Então, assim, nós vamos começar a falar sobre os tipos de bloqueios que você talvez carregue e não sabe. Você não deu o próximo passo por conta de um bloqueio que tá aí te impedindo. Então, nós vamos falar nessa nossa série de lives a partir de hoje, às 22 horas. Mano, por que você colocou às 22 horas? Eu não sei você, minha filha, mas o dia pra mim é o seguinte. Eu não gosto de dormir muito. Se eu pudesse, eu virava a madrugada. Eu ainda durmo um pouquinho pra descansar meu cérebro, porque ele trabalha o dia todo, ele trabalha muito. Então, às vezes, eu fico preocupada dele se cansar muito, né? Porque eu amo a vida. E as pessoas que amam muito a vida, elas gostam de dormir pouco. Eu não sei se vocês sabem disso. Então, assim, se eu pudesse, até de madrugada. Tanto é que quando eu acordo de madrugada, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. E aí eu só durmo o que for importante pro meu cérebro. E mesmo assim, eu sou despertada pelo mover do Espírito Santo de Deus. Eu não acordo com um despertador mais, eu deixo o corpo agir, né? Então, eu coloquei às 22 horas exatamente para você não ter desculpa de não estar aqui. Mesmo que você estiver deitada já, você vai ligar o telefone lá e vai ficar ouvindo a Van falar, tá bom? Ouvindo, claro, e aprendendo. Não é só ouvindo para não construir obesidade mental. Então, às 22 horas é um horário que você já vai estar aí prontinha, já vai ter encerrado suas atividades. Eu também, claro, né? Porque eu também tenho, assim, um dia bem cheio de compromissos e tudo. Então, às 22 horas foi o horário que eu achei mais ideal, porque ninguém tem desculpa. Ontem eu tava no consultório da minha dentista, ela virou pra mim e falou assim, Ivan, eu amo suas lives de manhã, mas toda vez que você entra na live, eu já tô no consultório, eu não consigo assistir. Aí eu falei com ela, não tem problema, amiga, tá tudo lá no YouTube, você assiste de novo. Ela, mas eu gosto de estar ao vivo. Eu achei interessante. Então, essa fala dela já me deu um insight, né? Vou marcar um horário que vai dar pra todo mundo, tá? Ninguém vai estar trabalhando 22 horas. E se estiver trabalhando 22 horas é de segurança alguma coisa, você põe um fone de ouvido, liga lá e fica ouvindo. Enfim. Eu espero vocês aqui comigo, tá bom? Eu espero vocês aqui comigo hoje às 22 horas para esse nosso movimento de autoconhecimento, tá bom? Vamos orar e agradecer ao Senhor? Eu tenho certeza que você quer viver uma quarta-feira extraordinária. E para viver uma quarta-feira extraordinária, você precisa
simplesmente governar a sua vida. Se você não governa a sua vida, você não tem um dia incrível e extraordinário. E o que é governar a vida? É quando você toma governo de si mesma, do seu estado emocional. Quando você toma governo do que tá aqui dentro. Então, pela manhã, não sei se você tem esse costume, né, de acordar, despertar, esperar um pouquinho, restabelecer ali os pensamentos, respirar fundo, profundamente, para se sentir um pouquinho. Então, quando você percebe que você acordou um pouco triste, eu tive uma noite pesada, sonhei tão ruim e tal, você começa a liberar essas questões e tomar decisões, né? O meu dia hoje será incrível, hoje eu não vou ser movimentada pela tristeza que já veio me abater e eu que vou governar a minha vida. Aí você muda todo o movimento. Então, reinar em vida, se autogovernar, é isso. É quando você dá energia para o que é importante, quando você dá energia para as emoções que são mais importantes para construir esse dia extraordinário, tá bom? Então, o meu desejo, além desse dia extraordinário para você, é que você aprenda a se governar. É que você tome prumo da sua vida. Que você aprenda a reinar nesta vida. Não acha que se você morrer, você vai reinar lá no céu. Não. Não fique esperando morrer para reinar no céu. Não, você tem que reinar na terra. Como diz a própria palavra de Deus. Que venha o teu reino sobre a minha vida. Amém? E diga para o Senhor, Pai, graças nós te damos pelo teu cuidado. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, por ter me levantado nessa manhã para falar ao coração das tuas filhas. Graças nós te damos por todo o teu cuidado. Senhor, eu creio na tua provisão e na tua promessa. O nosso movimento hoje será pela fé. E o Senhor nos ajudará a fazer aquilo que precisamos e não que queremos. Guarda as tuas filhas de todo mal. Guarda, Senhor, os pés, as mãos. Guarda em nome de Jesus. Cubra cada uma delas de bênçãos. Eu profetizo um dia extraordinário, Pai. Eu profetizo sobre o negócio delas. Eu profetizo, Senhor, sobre o trabalho delas. Eu profetizo sobre a família. Eu profetizo sobre todas as pessoas que cercam as tuas filhas, Pai. Cada pessoa, ao encontro de cada uma dessas mulheres, serão impactadas pelo mover da tua palavra. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Fiquem com a paz do Senhor Jesus.